Olá! Estamos de volta com mais um episódio do podcast semanal da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Eu sou Cadu Pedreira, sócio e head de Marketing Research. Nesse episódio, Álvaro Pacheco, nosso sócio e head de operações, conversa com a Lisandra Freitas, General Manager da Kimberly-Clark Professional. E a conversa rendeu tanto que resolvemos dividir esse bate-papo em 2 episódios. Na sequência, além do Álvaro Pacheco e de mim, teremos a presença do Felipe Wassman, sócio e head de marketing, para um bate-papo sobre o que a Lisandra contou pra gente. Lisandra Freitas tem 26 anos de experiência profissional no Brasil e exterior, sempre em grandes empresas multinacionais. Iniciou sua carreira em marketing na Unilever. Depois de 9 anos de Coca-Cola, saiu da empresa para tirar um ano sabático para fazer cursos e trabalho voluntário, atividade que exerce há 10 anos. Em 2016, volta ao Brasil e assume a posição de CEO da Clear Channel, com o objetivo de implementar a transformação digital para o meio out of home. Em abril desse ano, ela assume a cadeira de General Manager da Kimberly-Clark Professional. Hoje, o que o consumidor cobra não é só diversidade. Eu quero saber o que você representa como empresa. O consumidor está cobrando verdade. E as marcas, as pessoas começaram a transformar as marcas em personas. Lisandra, prazer em receber você no Sob Controle da Pipeline. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, prazer é meu. Nesses tempos estranhos, temporários, permanentes. E eu acho que tem um motivo pelo qual nós sugerimos fazer o convite e tivemos o prazer que você aceitasse, é de que você tem uma história impressionante em empresas internacionais e o sucesso que você vem consolidando. Eu acho que tem uma referência que eu queria ouvir um pouco e dividir com os nossos ouvintes, do que era o mundo quando você começou a sua carreira lá atrás na Unilever e hoje como responsável pela Kimberly do Brasil, e basicamente eram organizações masculinas muito focadas numa única dimensão da empresa, que era a geração de resultado de curto prazo. E hoje, que são empresas mais plurais, inclusive tendo a oportunidade de ter o seu talento na liderança do Brasil, e com, certamente, indicadores de resultado muito mais amplos do que simplesmente o EBITDA do próximo trimestre. Então, essa tua jornada, assim, o que vem à sua cabeça de Unilever a Kimberly? Olha, eu acho que assim, a Unilever, ela já era, quando eu entrei na década de 90, ela era uma empresa bastante diversa. Eu acho que eu tive sorte de ingressar numa empresa que tinha valores bem humanos, de diversidade, especificamente na divisão que eu entrei, que na época chamava Lida Gibbs, que era a divisão de produtos pessoais, tinha mais mulher trabalhando do que homem, né? Então, eu acho até por respeito que a própria Unilever tinha, porque o grande consumidor das marcas da Unilever eram mulheres, né? Era uma marca muito focada para dona de casa. Claro que houve uma evolução enorme na forma, não só dentro da própria empresa, da valorização de diversidade. Aqui vamos levar a diversidade para uma coisa mais ampla, né? Eu acho que hoje em dia eu ainda batalho muito quando eu vou em alguns eventos, as pessoas falam de diversidade, vamos olhar quantas mulheres ou negros, e eu acho que diversidade é muito mais do que isso. Eu acho que diversidade é você trazer diversidade de pensamentos, de background, né? Porque eu sempre falo que entre um homem que nasceu em Pinheiros, fez Colégio Santa Cruz, depois fez GV, e uma mulher que morou em Pinheiros, fez Santa Cruz de GV, tem menos diferença do que 2 mulheres, uma que veio da periferia e a outra que fez Santa Cruz de GV. Eu acho que trazer essa diversidade de pensamentos, de origem, de experiências de vida, eu acho que é isso que agrega bastante em time. Eu gosto muito de trabalhar com time diversas, pessoas de origens diferentes, que venham de outros estados, que tenham momentos de vida diferentes. Eu acho que isso vem evoluindo bastante. Eu acho que a conversa sobre a inclusão, ela é mandatória, né? Eu acho que as empresas que ainda não entenderam isso estão perdendo o bonde da história. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, eu acho que está acontecendo uma tendência bastante interessante, um momento bastante interessante, que eu acho que as empresas estão começando a sentir que é algo que se falava, mas que não se sentia, não se via com tanta força, que é a cobrança que o consumidor hoje está fazendo do propósito das empresas, né? Então, quando você fala um pouco de empresas masculinas, eu trabalhei na Ambev, essa era resultado
resultado, né? Uma empresa bem focada para o curto prazo. Quando eu trabalhei lá faz um certo tempo, era uma empresa bem masculina, né? Eram praticamente todos homens na liderança da companhia. Mas eu acho que hoje o que o consumidor cobra não é só diversidade. Eu quero saber o que você representa como empresa. E eu acho que nesse momento de pandemia, por exemplo, foi muito interessante ver como as pessoas começaram a cobrar das empresas o que você está fazendo para ajudar a comunidade nesse momento, se você está ajudando a doar dinheiro, se você está doando horas, máquinas para você produzir alguma coisa. Eu achei que foi um movimento muito interessante, porque toda vez que se falava de responsabilidade social no Brasil, estava muito ligado à inclusão feminina, em alguns casos, muito pouco à raça, que eu acho que no Brasil é uma discussão bastante profunda que a gente tem que ter, mas mais ainda as empresas, a iniciativa privada, entender o papel que ela tem em realmente ajudar a forjar uma sociedade melhor. Não adianta nem só o consumidor e nem só o poder público. Não adianta o consumidor cobrar do governo e as empresas se excluírem desse processo. É realmente um processo comum. E o que eu gosto de ver hoje é que a maioria das empresas hoje está se cobrando. Estão começando a se perguntar o que é que eu represento? O que eu quero fazer para a minha comunidade, para o meu entorno, para o meu país? E como eu comunico isso com o consumidor e, mais ainda, como eu incluo o consumidor nesse processo, né? Porque eu acho que o mais interessante são empresas que estão trazendo os consumidores para fazer parte desse processo de transformação, né? E a liderança que tem que levar a companhia para isso também, não só se questionando, mas propondo novas atitudes, novas posturas, apoiando ações que os seus funcionários podem estar fazendo, ela liderando algumas ações, né? Então, por exemplo, na Kimberly existe hoje uma ação, um movimento para ajudar na parte de saneamento básico no Brasil, porque o Brasil tem 50% da população não tem acesso a saneamento básico, é uma vergonha, né? Então a gente fica às vezes ouvindo o pessoal falar de acesso ao Wi-Fi, metade da população não tem acesso a esgoto, né? Então, assim, como é que a iniciativa privada pode ajudar nesse processo? E, Lisandra, ouvindo você falar, me dá uma reflexão de que a comunicação teve uma dissociação, e você que trabalhou em grandes empresas com grandes marcas, com o produto de fato. Ele era muito mais uma coisa aspiracional, emocional, e eu acho que ela se perdeu um pouco na sua credibilidade, na verdade. Então, acho que nesse momento que você está falando é que o consumidor está cobrando verdade. Ele não quer só uma coisa bacana, emocionante. Ele quer verdade e propósito. Então, a comunicação tem que ter verdade. A comunicação era tão aspiracional, né? Era aquelas pessoas, todo mundo era lindo, todo mundo era feliz. Um pouco Facebook, né? Todo mundo lindo, todo mundo feliz. Você comprava aquele carro, você conseguia a mulher mais bonita da cidade. Existia um pouco isso. Mas aconteceu também um movimento interessante. Eu acho que isso teve muito a ver com o crescimento das marcas de tecnologia, não só dos produtos, mas das marcas. Quando eu comecei, em 1994, era um processo muito interessante, porque você ia para o consumidor e perguntava o que ele queria. E aí, com base nisso, você construía não só a sua comunicação, mas toda a sua plataforma de inovação dos produtos. Porque as companhias estavam muito atrás, muito aquém daquilo que os consumidores queriam dos produtos. Hoje, esse processo não acontece mais, porque hoje as empresas de tecnologia sabem antes do que você quer o que você precisa. Então, acabou se invertendo esse processo, né? E à medida em que a empresa é que no final acaba proporcionando para o consumidor as novidades, mais ainda a necessidade que tem de você realmente considerar o que é relevante para ele. Porque se ele não sentir uma verdade na conversa, fica uma situação em que você se descola do consumidor. Porque se você fosse perguntar 20 anos atrás, 30 anos atrás, ninguém ia falar eu quero um telefone celular, né? As pessoas não sabem o que elas querem de tecnologia. O que existe hoje à disposição e o que está sendo criado dentro de laboratório é tão longe do que o consumidor consegue imaginar que as empresas perderam esse recurso. Então, mais uma razão para elas estarem muito conectados com o que os consumidores sentem, né? Aquela famosa história da economia comportamental, é começar a entender um pouco mais o que está por trás do pensamento deles, quais são as tendências, o que está incomodando, para daí você conseguir trazer alguma coisa que endereça essa necessidade, porque o consumidor mesmo não vai mais te falar.
Agora, o Henry Ford já disse, né? Se você perguntasse para os consumidores, eles queriam cavalos mais rápidos e não um carro, né? Então, faz tempo que perguntar para o consumidor, mas também, por outro lado, eu acho que as empresas, e nós fomos agentes importantes desse ciclo de vitalidade e sucesso dos anos 90 e dos anos 2000, mas que talvez as empresas ficaram preguiçosas, porque elas conquistaram territórios tão sólidos e tão pouco ameaçados que elas foram ficando preguiçosas. E aí veio a tecnologia que eliminou a barreira de entrada de concorrência e deixou todo mundo atordoado. Então, eu acho que quando você fala de que elas não sabiam, acho que elas até sabiam. Eu trabalhei no ramo publicitário de 2008 até 2019 e todo mundo sabia que aquele formato precisava ser desafiado. Essa discussão tem 10 anos. E pouca gente fez alguma coisa, porque não estava bom, mas também não estava ruim. E a gente vê vários segmentos. A zona de conforto, né? O morninho. A zona de conforto, tá ganhando dinheiro, né? Eu acho que o que é interessante, de novo, que a tecnologia traz, são pequenas empresas que questionam paradigmas muito fortes, né? É um Airbnb, é um Uber, né? E um desafio que eu acho que para as empresas multinacionais, grandes empresas multinacionais, e aí incluo até as modernas de tecnologia, porque eu sempre falo, o Google agora está virando um gigante, todo gigante ele se move mais lentamente. Como é que você faz para manter esse espírito de startup dentro da sua empresa? É não ter medo de refazer o seu negócio ou questionar a base do seu negócio todo dia. Eu acho que aí as empresas grandes que têm mais de 100 anos, que hoje conseguem ainda ser bem-sucedidas dentro do contexto, foram empresas que não tiveram medo de fazer mudanças. Às vezes, para quem está do lado de fora, acham que são pequenas, mas para a empresa são mudanças grandes, né? Eu trabalhei em empresas que eu vi, a Unilever era uma empresa que se transformou, né? Eu trabalhei na Microsoft, a Microsoft é uma empresa que se transformou, né? A Coca-Cola já passou por várias mudanças, está entrando numa nova mudança agora de novo, vai ter um novo reorientamento, uma nova orientação estratégica. Eu acho que é não ter esse medo de mudar, de realmente entender qual é teu core business, qual é o seu propósito e como é que a gente pode entregar de uma forma melhor todo dia, e não pequenas alterações, não ter medo de fazer grandes mudanças de rota. É claro que isso é apavorante, né? Uma empresa, eu tô ali, eu tô dando lucro, você vai dizer, para de produzir isso. Quando eu entrei na Coca, né, eu entrei na Coca-Cola para a gente montar uma joint venture com os engarrafadores para vender tudo que não fosse refrigerante. Você consegue imaginar o que é você na Coca-Cola convencer alguém de que não, vamos vender suco, vamos vender água. Na época era 2% do faturamento, eles queriam vender coca, né? Por mais que sabiam que o volume de refrigerante estava se estabilizando, era muito difícil, né? Então quando a gente discutia, por exemplo, fazer uma ativação de sucos na área de panificação, o pessoal de refrigerante, não, área de panificação de Coca-Cola para o lanche da tarde. Então eu vou fazer, né, na área de hortifruti, não, isso é de Diet Coke. Eu falava, gente, eles não me davam espaço nenhum dentro do supermercado para eu ativar as marcas, por medo, né? E aí a conversa era um pouco assim, se eu não fizer, alguém vai fazer, né? Então é melhor que eu pegue o teu espaço para a própria Coca vender do que você ser invadido por um concorrente, porque o consumidor estava buscando novas opções, novos produtos, novidades nesse mercado. Se a gente não entregasse, outros entregariam, né? Mas é um processo que às vezes ele demora numa empresa grande, é natural, são empresas que têm estruturas muito parrudas, que estão há anos, que tem uma dívida com um acionista, né? Tem que entregar um resultado para um acionista, e às vezes esses shifts, eles podem até fazer sentido. Hoje você olha o business de novas bebidas da Coca-Cola, ele é gigante, mas há 10 anos atrás não era, né? Então como é que você consegue entregar para o acionista um crescimento se você parar de investir naquilo que ainda é o que está te dando dinheiro? Saber qual é o momento em que você para de investir naquela marca grande, que ainda te dá dinheiro, mas você sabe que vai parar e começar a investir em outras, quem tem essa resposta é o gênio, né? As empresas que souberam a hora certa de pular do barco para saltar em novas iniciativas foram as que se deram bem, né? E a gente fala em empresas como se fosse uma coisa amorfa, mas por trás das empresas existem pessoas.
executivos, conselho, acionistas. Eu acho que tem muito também da coragem de cada uma dessas pessoas físicas, quais são as suas agendas e seus apetites de risco. É isso aí. Então, até pouco tempo atrás, você era premiado por não correr riscos. Hoje, se você não correr risco, você morre. E acho que tem muita gente que tem dificuldade com essa mudança de regra, né? Com certeza. E eu acho que aí volta naquilo que a gente começou na nossa conversa, falar sobre diversidade. Aí entra a diversidade. Quando você tem um time que tem desde alguém que está na empresa há 25 anos, como alguém que acabou de entrar, como um jovem, um millennial, junto com um cara de uma geração Z. E quanto mais pessoas com mentalidades e formas de enxergar o problema diferentes você tiver, mais rica é a conversa. Eu adoro ter gente jovem que questiona, né? Assim, a coisa mais perigosa é você ter uma empresa em que a liderança não quer ser questionada, seja por o top level, só fala com o top level e esquece todo o resto da empresa. E aquela molecada que está começando é a que está vendo os problemas, porque eles estão na base, né? Mas você se blinda, então, porque você fica só com as pessoas que se reportam para você, que tem inúmeras razões, inclusive, para não falar aquilo que você não quer ouvir, né? E você não é questionado, né? Então, eu acho que isso também muda a forma de você fazer gestão. Quanto mais a gestão é aberta, quanto menos níveis existe entre o topo e a base da pirâmide, quanto mais interações e mais rotinas você tiver para possibilitar que um estagiário que está entrando possa falar com o presidente da companhia e falar, eu acho que isso aí que você está falando é bobagem, mais rica é a conversa, né? Eu trabalhei em empresas que tinham várias ferramentas, a gente fazia mentorias reversas, né? Por exemplo, a Coca-Cola tinha um programa de mentoria reversa que eu achava incrível, era um jovem que fazia mentoria para o CEO e para alguns dos vice-presidentes, porque é uma galera digital que tem outra cabeça, então deixa eles criticarem um pouco o que eles acham que está errado, né? E você tentar conhecer uma nova geração, uma nova forma de pensar, e eles fazem com que você faça uma autocrítica. O maior problema é, como você falou, existem interesses pessoais, existem jogos políticos dentro de empresas, quanto maior a empresa, mais isso existe, e o grande problema é a empresa se fechar dentro dela mesma. Né, e acreditar na sua própria verdade. É assim que vive, né? Kodak é um ótimo exemplo disso. Nós não vamos entrar, nós vendemos máquina fotográfica e filme fotográfico, então não vende mais, né? Xerox, a quantidade de coisa boa que teve no Laboratório Park e que nada foi monetizado por eles. Exatamente. Então tem vários exemplos de empresa que ficaram na sua miopia, não questionaram o que era realmente o propósito delas, né? Eu acho que essa coisa do propósito, hoje é uma palavra de moda, mas lá atrás já era, que a gente chamava de missão. Mas quão ampla é a sua missão? Né, eu acho que o Jack Welch uma vez falou uma coisa no livro dele que eu li que eu achei interessantíssima. Se a sua empresa tem mais do que 10% de share no segmento, é que você está olhando o segmento errado, né? E é um negócio muito interessante, porque ele faz você cada vez ampliar mais a visão de aonde que eu estou atuando. Mesma história, volto na Coca, né? A gente tem 55% de refrigerante. Quanto você tem de bebida? Quando a Coca-Cola percebeu que dentro de bebida ela tinha, sei lá, 10, ela começou a olhar e falar, opa, talvez tenha 90 para eu conquistar. É share of stomach. Exatamente. Né? Então, eu acho que é aí que é onde as empresas começam a perceber quais são as fortalezas que elas têm para estar atuando no mercado mais amplo, né? São os casos de sucesso. Lisandra, na sua jornada em multinacionais, e multinacionais têm características engraçadas porque elas tendem a simplificar o mundo, né? E tem empresas americanas que classificam o mundo em domestic e international, como se o resto do mundo fosse uma coisa só e Estados Unidos é outra. Como é que você observou um mundo que cada vez é mais plural e é mais individualizado e o consumidor mais personalizado, com demandas mais específicas, na sua jornada de multinacionais, esse entendimento? Sabe que isso é uma ótima pergunta, uma pergunta que eu me fiz durante a carreira várias vezes, né? E em alguns momentos eu discordei das empresas que eu trabalhava, em outros eu achei que elas tinham razão, né? Logo que eu comecei na Unilever, né, uma coisa interessante, a Unilever estava num processo que hoje já é uma realidade, mas ela estava começando a regionalizar
os centros de inovação, então ela queria que as inovações fossem para a América Latina inteira, para a Europa inteira. Hoje é globalizado, então tem um centro de inovação que cria novos produtos para o mundo todo. E eu lembro na época quando eles começaram com esse processo, eu era jovem, né? Então você é jovem, não escuta muito, tem uma certa arrogância também, né? E eu me lembro que no Brasil, quem estava ganhando participação, por exemplo, na área de alimentos era a Arisco. E a Arisco vinha com uma pegada totalmente diferente. Ela era 100% brasileira e usava o Rubinho Barrichello e a Xuxa. E fazia, assim, um molho para o Nordeste que era diferente do Sul e a gente querendo fazer um molho para a América Latina inteira, né? Eles chegaram, inclusive, na época, a testar a possibilidade de se lançar no Brasil uma linha italiana que chama Ragu e que o consumidor brasileiro lia como rango. Quer dizer, eu falava, gente, eles estão completamente na contramão, né? Porque ainda mais que com tal comida. Pegar um avião e almoçar em cada um dos países para ver se né? de fato... Você falava, ainda mais com comida, que tem regionalização e tudo mais, né? Mas aí eu vou ser sincera também, aí eu fui trabalhar na Coca, né? Vamos combinar, a Coca-Cola é a mesma Coca-Cola no mundo inteiro, né? E no mundo inteiro você tem campanha de Natal com urso polar, com neve, inclusive no Brasil, que é tropical. E a coisa mais engraçada é que todo mundo no Brasil adorava os filmes de Natal da Coca-Cola com neve e urso polar. Né? E é o mesmo produto no mundo inteiro. Então, o que eu aprendi nessa jornada, eu acho o seguinte, e agora acho que isso ainda é mais verdade do que quando eu comecei. Eu acho que a tecnologia, ela está harmonizando as pessoas. Né? Então, eu acho que hoje, um jovem do Brasil, ele é mais parecido com um jovem em Istambul do que era há 20, 30 anos atrás. Que eu acho que essa globalização, o acesso à mídia, eles estão ficando muito mais parecidos do que o que a gente era um tempo atrás. Eu acho que o isolamento, ele mudou, acho que as fronteiras estão se quebrando cada vez mais. Eu acho que, por exemplo, até o que a gente está vivendo aqui na Covid, eu acho que vai ter um impulso bastante interessante sobre como vai ser o recrutamento. Se você pode trabalhar da sua casa de qualquer lugar, por que então, para uma vaga no Brasil, eu vou procurar uma pessoa no Brasil, não procuro na China? Então, eu acho que o consumidor, de certa forma, ele está mais harmônico. O que sim você tem que fazer cada vez mais tailor-made é a execução, né? Então, é uma coisa que a Coca tinha e que eu acho que ela faz brilhantemente, que eles chamam de global, né? Então, você pensa global, mas você age localmente. Então, localmente, qualquer país de Coca-Cola executa as mesmas estratégias de formas completamente diferentes, né? Isso pode vir desde, se for necessário, fazer uma campanha. Por exemplo, a Coca no Peru, ela não é líder de mercado. Líder de mercado é uma marca local chamada Inca Kola. Então, a gente fazia campanhas de Coca específicas para o Peru, porque você precisava comunicar outra coisa. Você não é o líder de mercado, né? Então, teu tom de voz, inclusive, é diferente. Eu acho que essa permissão, ainda mais com mídia digital, que você tem de falar um para um, né? Eu vou fazer um texto para o Álvaro, né? Eu acho que de clusterizar as pessoas, de conseguir fazer ofertas diferentes, de te entregar um pacote, isso eu acho que é a coisa mais interessante, como ex-marqueteira, né? O que mais me anima na tecnologia é isso, é a possibilidade de repente, você fazer um subscription e eu mando para tua casa já os produtos que você quer de acordo com as suas necessidades, da forma que você precisa, mesmo o produto sendo globalmente o mesmo. Né, eu acho que a execução local é a que faz a diferença para o consumidor entender que ele está sendo ouvido. Né? E vou dar um exemplo específico da Coca, que foi aquela campanha dos nomes, né, que foi um super hit, porque o consumidor tem uma Coca-Cola para mim, com o meu nome. Gente, é a mesma Coca no mundo inteiro. O que a gente fez foi colocar o nome dele na lata. Né? Mas eu acho que esse sentimento de pertencimento e que a marca precisa ter, e que eu acho que é por isso que toda multinacional precisa sim ter um escritório local forte, com bons profissionais, né, que consegue se conectar e consegue ver como é que você faz essa ponte entre uma marca global e a realidade que o país onde você está inserido está vivendo. Lisandro, obrigado pela conversa. Vamos conversar agora então com o Cadu Pedreira e o Felipe Wasserman. De vários desses assuntos que nós abordamos, eu acho que tem uma coisa comum, que é o diálogo. E como o diálogo passa a ser cada vez mais importante. Eu lembro de ter ouvido uma vez de um empresário hoje octogenário, mas de grande sucesso no seu empreendimento, de que ele adorava trocar ideias, e trocar ideias para ele era você vinha com a sua e voltava com a dele. Isso é engraçado por um ponto, mas é triste por outro, porque talvez fosse a mentalidade de uma geração de empreendedores que dialogava pouco. E talvez essa geração e os seus negócios, se não conseguiram se renovar, estão sofrendo nesse momento. E vão sofrer mesmo, né, Álvaro? Porque a tecnologia, né, toda essa nova revolução de mídia social
e comunicação entre as pessoas e as marcas, né? As pessoas começaram a transformar as marcas em personas, né? E toda aquela paixão que envolve o consumo passa a fazer parte também do comportamento que elas esperam que as marcas tenham. Então, hoje, a marca que não se posiciona e traz aquilo que o seu público exige, ela sente, né? Houve uma inversão, um pouco de inversão aí, né? É lógico que ainda existe campo para inovação, mas você tem uma inversão, você vê o público direcionando muito o que ele espera das marcas, né? E aí vem o comentário que ela falou sobre inclusão. Então, é o que se espera do papel delas na sociedade. Acho muito importante esse ponto, Cadu, e tem várias coisas assim nesse negócio da tecnologia, a diferença da marca, né? Antigamente, pré-mídias sociais, pré-tecnologia, o comercial, né? A entrada da marca era alguma coisa que atrapalhava o seu programa da TV, basicamente. E hoje as pessoas fazem questão de seguir marcas, como se você está pedindo para ver os comerciais daquela própria empresa. Então, isso muda 100% a sua percepção de marca e o seu relacionamento com elas, né? Deixou de ser uma coisa distante para ser uma coisa próxima. Você sente, tipo, parte e dono, né? E as marcas acabam tomando decisão pela essa constante conversa que tem nas mídias sociais, nos meios e tudo mais. E hoje, cada vez mais, tem muitas opiniões, muitas vontades. E esse é interessante até para você fazer 2 links, né? Um link que ela falou disso, que as marcas hoje elas têm que ter persona, né? Isso que você falou também é importante. Mas também o fato que continua sendo verdade que o público em si, ele não sabe muito bem o que ele quer para o futuro, né? E a teoria do Ford, que o Álvaro falou na conversa, se fosse dar para o público, pediriam cavalos mais rápidos, mas é muito isso, tipo, quando é inovação, o público não sabe o que ele quer, ele gosta daquele produto melhor, mas isso não é inovação. Então, às vezes, inovações têm que ser apresentadas para esse público e não somente depender do feedback dele para responder. Outra coisa importante sobre inovação e mudança, até pegando o case da própria Coca-Cola, é o caso da New Coke, que é o caso mais famoso de todos em quesito a pesquisa, né? Que dependeu-se da pesquisa de satisfação e sabor do público para uma mudança de produto, e a própria Coca-Cola, que é um produto muito mais marketing do que sabor, esqueceu que o sabor da Coca-Cola não era simplesmente o sabor da Coca-Cola, ele envolvia o prazer de beber uma Coca-Cola, o prazer do que beber Coca-Cola significa. Isso é muito difícil, isso tudo é agrupado com o que a gente falou, tanto com o vínculo que você tem com o público, então a importância às vezes de ter diversidade, o que isso significa para o público, a importância de ser uma comunicação mais direta, menos direta, de ter todos esses detalhes, faz um link para o público, o que afeta uma pesquisa, por exemplo, um blind test que não pega esses detalhes. Então, juntando esses 2 pontos, pesquisa é importante, inovação é importante, público é importante, mas às vezes não 100% tudo isso conectado. Agora, é fundamental manter o diálogo e fundamental cada vez mais pensar em diversidade. Temos ouvido a Lisandra e a carreira que ela teve como uma mulher e hoje ocupando o cargo de CEO da Kimberly-Clark e anteriormente de outras empresas relevantes, eu acho que é um mérito e um sinal de amadurecimento dos negócios. Esse foi mais um episódio do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp, 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. No próximo episódio, que vai ao ar na próxima segunda pela manhã, continuaremos nossa conversa com Lisandra Freitas. Te esperamos lá! Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. Você é o nosso Cid Moreira. Boa noite.